Todos os podcasts falham. Como é que é, Pedrinho? Tudo bem? Bom dia, bom dia, Bom tudo dia. bem? Vamos começar então? Domingo de manhã, Sim, gravar mais um episódio. O exato. terceiro. O terceiro, até porque, não sei, é uma estatística que vi há pouco tempo. Sabias que 90% dos podcasts que falham é porque têm menos de 10 episódios? A sério, que curioso. Eu acho que eu por acaso estava a pensar mesmo nisso há um Por minuto isso, atrás. por isso vamos continuar no bom caminho, porque faltam 7 para estarmos à frente de 90% das pessoas que tentaram e que É desistiram. verdade. Nós não vamos desistir, vamos continuar. Eu Então, acho o que que é que no vamos falar mínimo esta devíamos semana? fazer um target 100 episódios. O que 100 episódios. tu é que és bom de contas de cabeça, mas isso é mais de 2 anos. Ou Um começamos a pouco fazer mais mais. do que um episódio por semana. Claro, como se as pessoas não estivessem já fartas de nós, vamos insistir mais ainda. Não, vamos Exato. continuar neste ritmo. Um por semana até fevereiro de 2025. Pô, Vamos ver se conseguimos fazer 100 episódios até lá. sim, Vamos senhor. fazer as contas, mas acho também é. Está bem. Então esta semana, o que é que vamos falar? Tech, canhões. E uma coisa interessante que eu estava a pensar que é previsões para 2023. Aqui Excelente. alguns tópicos que eu tive a pesquisar, ou algumas perguntas, para nos fazermos a nós próprios, pensarmos, com base nestas perguntas, qual é que será o desfecho, ou o que é que vai acontecer em 2023. E acho que podemos começar exatamente por aí. E eu diria começar pelo um dos tópicos, ou um dos temas que mais se tem falado, e é fácil das pessoas também perceberem lá em casa, que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Uhum. Pedro, em 2023, o que é que achas que vai acontecer? Achas que vai haver algum tipo de desfecho? A guerra vai acabar para um lado ou para o outro? Ou achas que vamos entrar numa, ou se calhar já estamos a entrar numa guerra longa, que pode vir a durar vários anos? É, acho que é uma pergunta muito grande com uma resposta muito difícil, porque há demasiadas variáveis que podem alterar o curso de tudo isto. E por ser difícil dar uma resposta que seja definitiva e pragmática. Mas, a meu ver, vai ser difícil descalar aquilo que temos, ou aquela situação que está hoje em dia. A Rússia nunca vai querer dar a parte fraca, nunca vai querer voltar atrás e dizer nós fizemos a geneira, mas perdemos. E a Ucrânia, como sendo que está numa posição que é divadido, mas que é vencedora no sentido em que consegue afastar as tropas russas, também não quer ceder nenhuma parte do território e não quer que aquilo, que o esforço gigante que fez até hoje seja em vão. Por isso, vai ser difícil encontrar negociações à mesa. Exato, só antes disso, isso também criou um precedente, não é? Imagina, se a Ucrânia começa a abdicar de um território que seja, não é? Cria um precedente que a Rússia pode sempre aproveitar daqui para a frente, mesmo que exista algum tipo de Sim, diplomacia, eh, não sim, é? sim, a diplomacia tem sido difícil de atingir. A Turquia tem tentado, mas tem tido dificuldade. Os Estados Unidos, pela relação que têm com a Rússia, têm tido dificuldade também, ou quase nenhuma. A NATO tem se distanciado numa tentativa de não começar a Terceira Guerra Mundial, o que para nós é capaz de ser bom. Por isso é difícil haver diplomacia. O que pode mudar alguma coisa, na realidade são duas, e têm as duas a ver com dinheiro. Pode, os oligarcas russos podem fazer pressão tal sobre o Kremlin que o imponha a ter que voltar atrás, seja qual for o desfecho disso, que não se sabe, mas que pode acontecer. Ou então a Rússia pode deixar de ter dinheiro para financiar a guerra, com as sanções que tem havido, com a tentativa da Europa de parar de depender dos recursos que a Rússia produz ou extrai. Pode ser que seja por aí. Mas não tem sido fácil, até porque quando começou a guerra, o governo russo estava completamente cheio de dinheiro vindo do petróleo e do gás natural para começar com a guerra. Por isso, Isso é um não. tema interessante que é o dinheiro que está a ser gasto na guerra, e acho que Uhum. vi qualquer coisa esta semana exatamente sobre isso, que espera-se que a Ucrânia precise ou gaste 3 quartos de um trilhão, ou 750 bilhões de dólares, e bilhões americanos, digamos assim,
basicamente a recriar as infraestruturas todas que perdeu. Nem é O que é uma criar, loucura. é só Novas. basicamente chegar ao ponto É, onde estavam há 2 anos atrás é, antes da guerra. é estaca zero. O que é uma loucura. É destruição sem nenhum ganho. E para além do dinheiro, que obviamente, de certa forma, aquilo que falamos mais é a quantidade de vidas que se perde e de famílias destruídas. Isso é que é o principal prejuízo. Mas obviamente, 750 bilhões de euros para voltar só à estaca zero é uma loucura. E tudo Mas isto aquilo está a que ser um se. desgaste mesmo para a Rússia, também está a ser. Nós, Sim. basicamente, o resto do mundo inteiro está um bocadinho a patrocinar a guerra. Não é, patrocinar não é a palavra certa, está a financiar, digamos assim, a guerra do lado ucraniano, porque eles não tinham qualquer hipótese de se defender sozinhos, não é? Mas É. alguém está a ajudar a Rússia sequer? Não, não é? São eles próprios que estão-se a financiar eles próprios. Não, não, todos nós somos ajudantes no sentido de continuamos a comprar aquilo que eles vendem. Exato. Por isso, nesse sentido, sim, a Europa sim, menos agora, e bem, mas a China não, a Índia não, ou não, no sentido em que não deixa. E boa parte dos países do Médio Oriente continuam a comprar também aquilo que a Rússia vende. Alguns que não produzem tanto quanto precisavam, continuam a Uhum. comprar também. E depois o reverso da medalha, o armamento que é comprado e vendido e é ajudado, entregue por países do Médio Oriente também. Chega uma altura que já não é tão fácil assim perceber de que lado é que se está, no sentido em que se vendeu alguma coisa a uma pessoa que sabe que vai usar aquela arma para destruir outro país. E nesse sentido não é fácil. Mas acontece. Aconteceu nesta semana também, como tu sabes e como foi notícia, que a Polónia decidiu entregar, ou decidiu requisitar a Berlim a permissão para entregar os tanques à Ucrânia. Isso é bom, é uma ajuda que a Ucrânia precisa, como é natural. Só que da parte da Rússia vem a ideia que esta é uma ofensa, que o facto dos outros países que são terceiros nesta equação entregarem Uhum. armamento à Ucrânia é quase disputar de uma guerra maior, que ninguém Mas, quer. Por isso tudo isto é feito com muitos paninhos quentes para tentar controlar uma pessoa que não é controlável. mas qual é que é a diferença entre, por exemplo, os Estados Unidos enviarem tanques à guerra, à Ucrânia, Ah, ou ser a eu, Polónia? Só porque a Polónia já fez parte ali. não sei qual é a diferença pragmática. Tem que se avaliar qual é a posição da NATO no meio do processo, porque não é fácil, porque do outro lado, quem inicia esta batalha é uma pessoa que não se pode considerar como racional, não é? Toda a argumentação que foi feita até agora, tanto do facto da Ucrânia defender as suas fronteiras com armamento, ser entendido como uma provocação, é uma loucura. É o invadido na posição de invasor, que é uma absoluta loucura. Todos os crimes de guerra praticados pela Rússia, que eles continuam a dizer que são os ucranianos que os fazem, é absoluta loucura. Por isso, tudo isto tem que ser feito com muita calma para impedir que haja uma terceira guerra mundial. Ou para não dar início a uma guerra mundial de uma maneira que seja quase sem aviso. É difícil. Esperamos que não. Exato. E Antes, diz, só antes de continuarmos, em linha com a Polónia e com alguns outros países que vão entregar armamento à Ucrânia, Portugal também vai. Nós temos 37 destes tanques dos Leopard que são nossos, que são portugueses, que uhum, foram comprados aos Países Baixos há alguns anos atrás. Sabes quantos é que temos? 37. Sabes quantos é que estão disponíveis para serem entregues? quantos? Vai Dois. adivinhar. Dois. O dobro. 4. O que é que se passa com Só os 4 outros? deles. Estão Ninguém estragados? sabe bem. Estão com o pneu Ninguém sabe furado? bem. Não, aquilo não tem pneus. Mas quase. Mas é estranho. Mais uma vez, é um bocadinho aquilo que falámos no último podcast, que é a ineficiência do Estado em Portugal e daquilo que gera as Forças Armadas. Mas eles têm que treinar Obviamente. também, não é? Eles também treinam. Não, 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 mas não é o treinamento, não é dizer eles não estão disponíveis porque eles são precisos para nós, para a nossa defesa. Em Portugal, em primeiro Portugal não tem nada de se defender. No nosso território não há, Sim, não sim, há sim, mas ameaças. fazemos treinos na mesma, não é? Fazemos, mas a realidade é que não precisamos dos 37. Quando dizes, há uma pessoa que precisa desesperadamente dos tanques e há outra que não precisa, mas que gostava de treinar porque eles são engraçados, é, é fácil perceber para onde é que eles deviam ir. Já agora, onde é que achas que nós mandamos uns tiros? Quando queremos ir treinar ali e mandar uns tiros com o tanque, é que é Alentejo? Em florestas, nas praias, depende. Depende. Pum.
às vezes corre mal. E houve notícias há uns anos atrás que correu mal. Sério, não me lembro. Acertaram no militar que estava. Mas pronto. Anyway, também não convém a Portugal dizer com realismo qual é o número de tanques que tem, por causa das ameaças estrangeiras, como nós sabemos em Portugal, são imensas. Mas, de qualquer maneira, dos 37 que temos, apenas 4 estão completamente operacionais e 10 estão mais ou menos. Podem ir, TV. mas não estão a 100%. Tudo o resto, ninguém sabe bem. E outra, isto é Conta. os tanques. O, Saiu esta semana a notícia de que um dos navios da Marinha, que opera, ou maioritariamente faz patrulha, mas que também pode estar preparado para alguma guerra, obviamente, no mar, tem feito patrulhas no Golfo da Guiné, mas vai sem canhão. Está tudo bem. O único navio, a única arma que o navio tem, é que ele não tem. Mas está tudo bem à mesma. Isto segue na linha da má gerência que existe, tanto nas Forças Armadas como no resto do Estado, mas falámos disso a semana passada. É Mas achas estranho, que é pode estranho. não, achas que não pode haver um motivo maior de facto estarem a navegar-se sem canhão? Um motivo Não ser, maior? não ser necessário, não haver uma, Não, não, é um navio de guerra, não um haver um canhão. perigo. Sim, eu percebo. Não, quer Tragou-se? dizer, Dá não, para não pode arranjar. ser só. Está bem, mas durante tanto tempo, há 5 anos que não tem canhão, o que é que falta? Isto É, da maneira é, é, como falas ao Pedro, então. Não, é Não, isso é, só, é só já é isso, estranho. estou a Há brincar, ele 5 vai. anos. Eu acho que desde que entrou na água, que nunca teve. Por isso, já devia ter. É, é estranho mais. Pronto, era Eu, só isso que eu queria dizer. O meu chatear com a ineficiência do Estado e daquilo que o Estado opera é um bocado esta. Mas pronto, é a eu, minha por vez agora acaso, de chatear. em relação à guerra, acabo sempre um bocadinho por me distanciar. Não é, imagina, gosto de estar atento, gosto de perceber o que é que se está a passar, mas ao mesmo tempo acabo por não investir muito do meu tempo a pensar o que é que pode acontecer. Ou eu lembro perfeitamente, a guerra já começou aqui ainda não começou há um ano, porque isto é o primeiro Não, inverno que eles estão a passar. Isto faz um foi ano para em aqui fevereiro. já. Em fevereiro. Ok. 20 de fevereiro, acho eu. Eu lembro perfeitamente no verão passado, por exemplo, falar com amigos sobre a guerra, pá, e toda a Uhum. gente preocupadíssima com uma possível guerra nuclear, coisas desse género. E Claro. eu percebo, eu também acabo por me preocupar, mas eu depois penso, há alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Não. Não. Eu, eu percebo, por exemplo, a parte das manifestações, coisas desse género, mas qual é que vai ser o impacto que isso vai ter? Ou de que forma é que eu me preocupando mais em coisas que eu não posso controlar, o que é que isso vai melhorar a minha vida, não é? E acabei por sempre me distanciar de certa forma da guerra nesse sentido, de género. Estou atento, ok, gosto de saber o que é que se passa em termos de tensões, como é que, como é que está a Ucrânia, como é que está a Rússia, o que é que se está a passar, mas ao mesmo tempo acabo por não entrar assim em grande detalhe porque penso, ok, também não vai adiantar muito de um ponto de vista de económico, ok, percebo, Sim. saber mais ajuda, falar sobre o tema ajuda. Agora, se eu quero diariamente estar a pensar, será que vai acontecer? Será que a Rússia vai continuar a invadir o resto dos países além da Ucrânia depois? O que é que vai acontecer? Será que eles vão continuar por- a fazer ameaças nucleares? Penso, ok, Não, é o que é. eu posso concordar com isso. A parte económica, obviamente, é chata, mas o que me chateia não é propriamente a parte económica. O principal problema é o facto de se perderem vidas diariamente e de soldados. O que se passa é simples. São homens que não se conhecem que querem matar homens que não se conhecem. Mas há mais de um lado e do outro que perdem os filhos, e mulheres que perdem os maridos, e filhos que perdem os pais. Por isso, a loucura é absoluta. Por causas que não são. Nenhum dos soldados, ou boa parte dos soldados que ali está, que defende a Rússia, em primeiro não quer estar na guerra, e depois não tem Exato, não é isso tem que eu ia nenhum dizer. interesse em anexar a Crimeia, em anexar o resto das províncias de Kherson, do resto da Ucrânia. Não há sentido naquilo. Não há. Era isso que eu ia São homens dizer. velhos que não se conhecem, que fazem homens mais novos matarem-se por coisas que não entendem. É. E, imagina, Agora, a parte séria disto, desculpa, a parte força, séria é que, como é óbvio, nós somos duas formigas no meio disto tudo. O sem nosso dúvida. pensamento e qualquer manifestação que nós queiramos fazer não vai acrescentar nada. Nós, em países democráticos, na realidade acrescenta pouco, e as pessoas na Rússia que se tentam
juntar para reivindicar o que quer que seja, ou acabam presas ou caladas, ou as duas. Por isso, não é por aí. A realidade, há cá pessoas com mais poder no mundo que têm estado caladas ou que não têm usado a totalidade daquilo que podem, mas também Isso é um facto, sim. parece fácil falar, não é? Parece fácil dizer, os decisores políticos deviam ter uma posição mais firme naquilo que fazem e naquilo que dizem. Pois, mas se rebentar a Terceira Guerra Mundial é uma chatice para todos nós. Por isso, não é fácil gerir, principalmente quando do outro lado não está uma pessoa que é racional. Não Isso, está. isso, isso é um ponto que, imagina, eu acho que não. Eu quase que me vou contradizer, mas quero contradizer-me de qualquer das formas, que é, eu acho estúpido, estamos em pleno século XXI, as pessoas deviam ter 2 dedos de testa e mesmo assim continuamos aqui à luta, com armas melhores ou piores do que há 1000 anos atrás, mas continuamos à luta por um pedacinho de terra, entre aspas. Sabes que Eh, desde que a história é conhecida, desde que se começou a escrever história, os períodos de paz, no geral, do planeta, são para aí 100 anos. Tudo o resto, houve guerra em algum lado. Houve guerra. sim, Por- sim, por- sim, sim. e se pensares bem, a maioria das coisas são coisas pequenas. Não há razão para. Aparentemente, quando se vê de fora, não há grande razão para haver guerra. A realidade é que elas acontecem e se matam pessoas por causa disso. Sim, mas imagina, isto para dizer, a nossa mente está cada vez mais desenvolvida, nós deveríamos conseguir perceber mais passos à frente, quase como em xadrez. Então, nós deveríamos Uhum. conseguir prever mais passos à frente e perceber quais é que vão ser os desfechos das nossas ações, não é? Não é como há 1000 anos atrás, que nós mandávamos uma pedra ao ar e nem sequer sabíamos o que é que ia acontecer, nem qual era o efeito da gravidade. Antes de Eh, Newton inventar a gravidade. Certo. sabes em que ano? Inventar, yeah, exato. Que ele inventou. Inventar. Certo. Daí a piada. Eh, Não sei, exato. 1700 e qualquer coisa. Mas, epá, acho estúpido, acho estranhíssimo. Como é que. Claro, É, claro, acho estranho. em qualquer altura, não é? É sempre estranha, mas se nós pensarmos, e isto também entramos para outro tema, que é o ser humano, em termos de desenvolvimento, está a um nível exponencial, mas somos ainda uma formiguinha, nem é uma formiguinha, somos um pedacinho pequeniníssimo numa linha temporal gigantesca, não é? Ah, sim, claro, claro. E E, o tempo que nós existimos enquanto raça ou espécie é minúsculo, claro. pá, mas acho estúpido, não é? Mas lá está, temos pessoas que não são racionais com bastante controle, digamos assim. Mas pronto. Ahm, É acho que é mais ou isso. menos natural de acontecer num Estado que não é democrático, que diz Exato. que sim, mas que na realidade não Não, é. aquilo não é. Mas é muito mais estranho acontecer num Estado que é democrático. Dito assim, parece estranho demais. Por exemplo, dificilmente em Portugal encontramos alguém que diga que o Bolsonaro era a melhor escolha para o Brasil. A realidade é que foi eleito democraticamente. O que é que isso quer dizer? Que então metade do Brasil não é racional, não pensa da maneira certa? É, é- é entrar por um caminho difícil. Os teus dois dedos de testa podem ser diferentes dos meus dois dedos de Facto. testa. E é aí que começa a chatice. E continua quando os dois dedos de testa têm um botão que permite lançar armas atómicas. Pronto. Daí a dificuldade. Exato. Exato. Segundo tema de hoje, Covid. Achas que vamos ter uma próxima vaga de Covid? Ou o que é que achas, o que é o Covid em 2023? Isto começou em 2000 isto tecnicamente começou em 2019, na China. Na China, sim. Ah, chegou a Portugal em Sim. fevereiro, foi no início de fevereiro de 2000 foi para aí dia 5. 20. Foi. Não, o primeiro Não. caso que eu não estava. Será que foi? Eu sei. Não. É mais tarde, é mais tarde. Em Portugal é mais tarde. Não Foi é? fevereiro de 2020, o primeiro caso. Eu lembro-me que Em estava. Portugal ou na Europa? No, na Não, Itália? o primeiro caso foi em fevereiro, tenho a certeza que eu estava a voar de. Estava a acabar de aterrar em Lisboa. Eu ligo a net, os dados, e vejo, primeiro caso em Portugal, toda a gente contente a celebrar. Fomos dos últimos Exato. países, finalmente. Finalmente tivemos um Exato, caso. exato, 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 exato. E até se Celebrar entre noticiou, aspas, vamos lá ver. Diz. pois e bem, até se noticiou primeiro e depois não estava confirmado, por isso parecia que Portugal também queria estar incluído na lista de países que já tinham tido Covid. Mas sim, mas lembro-me bem disso. Tinha Mas, ideia que tinha sido mais tarde, em 2020. Mas talvez.
se calhar estou a confundir com março no máximo, mas não. Tinha ideia que era mais março do que fevereiro, mas Se não é calhar. verdade. Mas e depois, imagina, eu falo com imensas pessoas sobre isto, parece que 2020, 2021 e um bocadinho 2022 foram ali uns anos cinzentos, E ninguém foram. sabe bem uma linha É, temporal, o que é que aconteceu cortou-se. durante esses anos. Cortou-se. Não se Ah, desenvolveu. tivemos fechados em casa durante meses e meses em 2020 sem saber quase se o mundo ia acabar ou não. Sim, sim, sim. Só na expectativa de ver o que é que acontecia. Depois Sim. começámos a perceber que afinal isto não era um bicho papão assim tão grande como as pessoas ou os mídia fizeram parecer no início, e Mas, a mas comunidade demorou muito científica tempo. Mas diz, demorou muito diz. tempo a chegar lá. Tivemos muito tempo com muito receio do que é que ia acontecer. E depois de começarmos a acalmar um bocadinho a nossa ideia, demorou a chegar o facto de haver uma vacina e depois de conseguir produzir uma vacina e depois distribuir essa vacina e que essa vacina fizesse efeito. Por isso, tudo isso Agora, demorou. mas pensa assim, tens países, que nunca chegaram a fechar, nunca chegaram a ter um confinamento e fizeram Sim, sempre a vida business as usual, como sempre. foi, Tens alguns países, sim, sim. mas menos Eh, desenvolvidos. Tudo não, o por acaso resto, não, eu não te consigo saber, não, não quero estar a dizer coisas erradas, mas não foi a Suécia, um desses países também que não. não tenho certeza. Não sei, não, Eu também não não. tenho a certeza, mas sei que existem vários países que acabaram por continuar a viver como se o Covid não fosse nada. E Fixe. até que ponto é que esses países, comparando com países como nós, que tivemos confinados, não é? Valeu a pena ou não? Olha, um exemplo ainda mais claro. Tens Portugal, que basicamente já não faz um confinamento, que é 2021, certo? Uhum. E tens a China, que teve em confinamentos até o mês passado. Certo. Porque qual é que é a diferença em termos de. Aliás, eles são muitos mais, ok? Eles são muitos, muitos, muitos mais que nós. Mas qual é que achas que é a diferença entre. Eles estiveram em confinamentos e estavam cheios de casos na mesma? Será que isso ajudou? Será que isso não abrandou demasiado a economia deles? Ahm, Depende de como é que se será que pesam. fez sentido? Será que as decisões de entrarmos em confinamentos fez sentido de um ponto de vista. Agora que olhamos para trás, se pudéssemos voltar atrás e dizer, ok, vamos passar na mesma por uma pandemia, porque isto foi uma pandemia, se vamos passar na mesma por uma pandemia, faz sentido ou não ficarmos em confinamentos para controlar a pandemia, ou devemos fazer a nossa vida normal e seguir com essas consequências? Depende. Depende da altura em que está o Covid, daquilo que está disseminado na sociedade e depende também das tipo do Covid que é e da mortalidade que ela tem, do facto da vacina ter sido distribuída ou não. Mais uma vez, demasiadas condicionantes para responder de uma maneira simples. Por exemplo, nós fizemos aquilo que a China fez. A diferença é que a China tem 1,3 bilhões de pessoas, por isso são 130 vezes o número de habitantes que Portugal tem, mais ou menos. As cidades pequenas na China são maiores do Tens que de fazer isso Portugal por metro inteiro, quadrado, não é? Também. por metro Mas quadrado, com comparar. certeza. Com certeza, com certeza. A China tem províncias absolutamente mortais e Portugal também fez aquilo que a China fez, mas só no início. Por exemplo, havia distritos ou concelhos em Sim, sim, Portugal que sim. estavam fechados. Só que a China prolongou isso no tempo. Até, como se diz, até ao mês passado, havia confinamentos na China, mas não em todos os sítios, e quer dizer, e isso, como é natural, abranda a economia e abrandou a economia na China. Apesar que, em termos de índices, por exemplo, e de valor das empresas, nas últimas 2 semanas a China voltou a recuperar imenso, exatamente porque anunciou que ia Sim, começar a exato. desconfinar. Exato, As exato. pessoas Mas, começam a acreditar, as empresas começam a investir nessas empresas. e voltam, exato, volta tudo a uma normalidade aparente. Agora, há outro tema. Continuam a morrer pessoas. Na China, ninguém sabe bem quantas foram. Ninguém sabe Exato. bem. Em primeiro, nunca se admitiu, nem nunca se soube com realidade de onde é que apareceu o Covid, se é do laboratório, se é do morcego, Exato. se é do animal. Mas Nunca ninguém deixámos de falar soube. sobre isso. Às vezes chateia-me como os temas, há temas que são importantes, são trazidos pelos mídia, mas depois são Mas completamente abafados. abafados, é a palavra Completamente. certa, é a palavra certa. São Eles abafados. são abafados, não é? Porque É. as pessoas continuam a ter o interesse, não é? Não Sobre é isso, desinteresse, porque não é desinteresse. é É, isso, nós continuamos a ter o interesse e, aliás, e muito interesse. Se pudéssemos fazer um, não um questionário, mas se pudéssemos perguntar à população mundial
se gostava ou não de saber a origem Do Covid, do claro. Covid-19, toda a gente ia dizer, basicamente não é o Covid-19, é o coronavirus, não é? Porque Não, traduziu-se os na corona, doença não, Covid-19. sim, mas é uma Mas sim, estirpe da sim, sim, linha sim, dos, sim, sim. dos coronavírus. Mas toda a gente ia querer saber. E Sim, depois, às vezes, estamos meses e meses e meses a tocar noutros assuntos que não têm tanto interesse em ser falados, não é? Mas isto certo. foi completamente abafado. Mas é interessante. Aí é que se passou para este vírus ser ou criado ou existir? O que é que se passou, não é? Com Ninguém este sabe. início. Ninguém sabe, sim. E ter Mas ser. e as comunidades científicas não querem saber? Têm que saber. Agora, será que não vão aparecer? Se calhar existem papers científicos sobre isso, a falar Sim, sobre talvez. possíveis existências ou. Agora, não sei. É, mas sim, passou pelos picos da chuva. Hoje em dia ninguém sabe de onde é que vai. Apesar de satisfazer a nossa curiosidade, não sei se acrescentava grande coisa à, ao sítio de onde veio, que acho que todos Culpa, nós acabamos por saber que é a China. Mas sim, é culpabilizar de só, alguma forma, não é? Tens sim, que. mas o que é que acrescenta? Sim, senhor, foi a China, ou das duas uma, ou que permitiu que acontecesse pela falta de higiene nos mercados, ou então criou um vírus no laboratório. E uma das duas é boa. A não ser que haja uma outra solução de um descontrole de um laboratório que tenha feito, não criado, mas permitido que saísse cá para fora. Então, Nenhuma das três passa a ser boa. pá, imagina, eu percebo. Agora, imagina que tu até vivias com 4 ou 5 pessoas. Não é? Imagina que tu vivias Sim, numa casa com 4 ou 5 pessoas e tinhas uma pessoa que só fazia as neiras na casa. sim. Nunca lavava a casa, deixava a sanita da casa bem sempre toda suja. Então o quê? Não querias dizer nada, não querias aplicar Não, nenhum claro. tipo, não querias Não, aplicar nenhuma ação iria, porque iria todas porque. as Não, não, aplicações que eu não. aplicar nunca vão fazer nada, vai Não, continuar a não, mijar em não, cima do não. tampo. Não, Não não é? antes pelo Isto contrário, não. antes pelo contrário. Mas Parecendo, aí. parecendo que não, Não, nós não, não, vivemos todos não. numa casa que é o planeta Terra, por isso. Não, com certeza, mas Nós, aí há uma responsabilização das coisas e há uma ideia de mudar um comportamento, uma atitude. Aí sim. Agora, apontar o dedo, o que é que vai mudar, o que é que a China vai passar a fazer diferente? Porque ou fez de uma maneira que sabia o que é que ia fazer e decidiu fazer, e então não vale a pena culpabilizar porque já foi decidido primeiro que ia fazer assim, ou então foi um descuido que aconteceu, mas também não é por culpabilizar que vai haver mais controle sobre as coisas. Não sei, não sei. Acho acho que que não é só culpabilizar, é, primeiro, acho que é importante também haver um sentimento de assumir culpas devia haver, mas o Estado chinês não e é, não é o sim, Estado sim, certo sim, para fazer mas deve isso. haver sempre esse sentimento de assumir culpas e ao mesmo tempo também forma é que faz sentido ou não aplicar sanções. Não queremos, estamos aqui, não é entrar em partidos, mas estamos aqui a aplicar sanções na Rússia porque está a criar uma guerra, está a matar milhões de pessoas, mas então o impacto que o Covid-19 teve no mundo inteiro também, não é? Com certeza que sim, com Então certeza que aplicamos sim. sanções a um e não tentamos descobrir o que é que Sim, aconteceu. devíamos. Sim, 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 São sim. coisas que não são comparáveis, mas não é? Também, lá, mais uma vez, nós vivemos todos numa casa que é o mundo, que é o planeta Terra, não é? Temos que tentar minimamente rumar todos para o mesmo caminho. Acho que vai ser Bem, uma hoje pergunta estamos polémica aqui essa. mesmo em grandes temas filosóficos. Pô, Exato. isto até estou. Estamos aqui nem sei há 30 minutos já. O que é que Está nós fazemos? mesmo. Começar a falar de futebol agora? Só para calmar um bocadinho. Isto é mesmo zero para mim, futebol. Mas acho que ontem Não. houve um jogo qualquer importante, não é? Sporting Porto, Houve não em foi? Leiria, sim, Sporting Porto, em que o Porto ganhou a taça, finalmente. Mas bem, Futebol, para nós é zero. menos importante. Não, mas Bola zero também. podemos lá ir, mas muito, muito filosófico hoje, muito, muito interessante. Bem, Mas acho que sim. Olha, um engraçado, que acaba por tocar muito uma, uma previsão interessante, que acaba por tocar nestes dois pontos também que nós acabamos de abordar: guerra e Covid-19. Que é, sim. qual é que tu achas que vai ser a indústria que mais vai desenvolver, ou, exato, que mais vai crescer em 2023? Indústria. Exato. Indústria hoteleira, turismo, pode ser energia, pode ser
Mas, infraestruturas, pode ser tecnologia, mas pode aqui ser estás a um perguntar. vertical da tecnologia, o que tu quiseres. Mas estás a perguntar em Portugal, no mundo? Mundo. Mundo, Ei, Portugal, o que tu isso é quiseres. uma pergunta difícil. Mais uma pergunta difícil. Eu também sou depois nestas coisas. Para voltar um bocadinho atrás, há muitos anos que eu digo que devíamos começar a comprar farmacêuticas indianas. Há muitos anos. Era um bom trade, porque a Índia tem, tal e qual como a China, imensos bilhões. E tem uma densidade populacional. É óbvio que é gigante Uhum. em termos territoriais, mas é densamente povoado. Olha, E por tem falar muitos nisso, sítios que não é. não é, não está previsto para curto prazo a Índia passar a China em termos de população. Acho População que é está tipo em alguns anos, sim. 2030 ou uma coisa assim do género, Talvez, ou menos disso, talvez. não é? Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim. O que deixa, de certa forma, a China preocupada e passa a transformar a Índia, já, se é que já não é? Mas numa potência ainda maior. Sim. Parecendo que não. Porquê é que tu Preocupada. vês, porquê é que tu acabas por ver tantos indianos em cargos altos? É simples, eles são mais. A probabilidade de fazeres uma pessoa que seja. Não, não, é verdade, isto no bom sentido. Tens muitos indianos, tal como tens portugueses, mas tu não vês muito menos portugueses, se for preciso, eh, num cargo alto, porque eles são mais a probabilidade de fazerem pessoas intelectualmente mais desenvolvidas é maior, não é? Por isso, eu não estou a dizer nada É de além dos errado, é grandes literalmente números. estatísticas, não é? Isto, por isso é que torna a Índia numa potência. Sim, de certa forma, sim, mas isso, por exemplo, então vamos voltar ao futebol. Significava que Portugal, e, por exemplo, a Croácia, que são países com populações relativamente pequenas ao lado da Argentina, do Brasil, que são as grandes potências mundiais em futebol, e da Albânia, de certa forma, mas mais até o Brasil e a Argentina pela dimensão populacional que têm. Significava que Portugal nunca ia ser capaz de trazer um Cristiano Ronaldo ao mundo, por exemplo, ou a Croácia Não, nunca ia não, ser não é nesse capaz. sentido. Nós Então, compara as formações que nós temos de futebol, as escolinhas de futebol e a quantidade de miúdos que andam ah, que jogam futebol. Está bem, estou a perceber o teu ponto, mas compara a quantidade de miúdos, a ou formação é pessoas, ou importante, mas a indivíduos que tu Índia. tens a jogar futebol, eh, Eu acho que aquilo que nos chega de passa. informação da Índia, aquilo que nós vemos, a nossa imagem que temos sobre a Índia é um bocadinho disparte da realidade. Eu acho que a Índia não é um país tão subdesenvolvido. E não é pela riqueza que gera e pelo facto de trazer ao mundo das mentes mais brilhantes que tem, mas também pela formação que tem, não só pela quantidade populacional que tem. Isso é um facto também, é verdade. Tem muita qualidade e não só quantidade. A Índia tem quase tanta população como a China, e sim, e vai passar, em termos de aquilo que nós chamamos de PIB, ou GDP em inglês, não é ainda perto dos valores da China. O primeiro produtor do mundo é os Estados Unidos e a potência desafiante é a China. A Índia vem um bocadinho atrás, mas é natural que os Estados Unidos passe para terceiro lugar no pódio em alguns anos. Não sei quantos, mas para teres uma ideia, lá está, tem mais a ver com eficiência do que quantidade. Os Estados Unidos têm à volta de um quarto da população de qualquer uma destas duas potências, Uhum. a China e a Índia. E mesmo assim continua em primeiro na produção. Por isso, não é só uma questão de números, é também uma questão de eficiência, Eu não história. estava, mas eu nem, por acaso não estava a falar nesse aspecto assim em termos de eficiência, nisso concordo. Sim. Agora, eu estou a falar vais ver, vais sempre, vais ter mais, é mais fácil, mais facilmente veres uma pessoa eh, de sucesso de uma certa cultura, raça ou nacionalidade, se essa nacionalidade tiver, essa nacionalidade barra cultura barra raça tiver mais pessoas, não Sim, é? É sim, em termos pura estatística, só médios isso. é natural. Claro que sim, claro que sim. Sim, sim, sim. Mas ainda não respondeste à pergunta, andaste aqui a rodinhas, Desculpa, rodinhas. já não Qual sei é que qual é a é a pergunta. indústria que mais vai crescer em Ah, 2023? que é suposto Começaste aqui com em um ano voltarmos farmacêuticas, atrás? vamos Ah, comprar farmacêuticas eu acho, eu indianas. acho que era, eu acho que era o melhor trade. E hoje continuo a dizer que o melhor trade para a próxima década é comprar o que se quiser do índice indiano, do Nifty 50, Nifty 50, as 50 maiores empresas indianas. Eu acho que é o melhor trade para a próxima década. Acho que o número de empresas que vai crescer mais são as empresas indianas, pelo potencial que ainda têm para crescer. Eu, Agora,
Diz. Diz enquanto eu penso qual é o setor que vai crescer Exato, mais no era eu que próximo ia ano, porque eu não dizer. faço ideia. Eu confesso que escrevi as perguntas, mas não pensei muito nas respostas. Mas, hum, pá, eu acho que sou 100% bias em relação à minha indústria Claro que na é qual isso. trabalho. Claro. Que, imagina, tudo no mundo vai. hum, eu acredito tech, digamos assim. Tech é o que mais vai crescer. Mas o que é que neste momento no mundo não é tech? Não é? Pouca coisa. Mesmo, por exemplo, farmacêuticas são Não. altamente. O crescimento está altamente Dependente. proporcional, relacionado com, com a indústria tech e com o crescimento tech, não é? Tanto que tu, neste Uhum. momento tu precisas de poder computacional para Tudo. tudo, não é? Sim, Para sim, tudo. claro. Desde Por a isso, produção, à distribuição, às vendas, tudo, mas claro. tech ainda acaba por ser um bocadinho genérico. Eu acho que há aqui. Não sei, pois, mas lá está isto. A pergunta começou por ser 2023 e não daqui a 10 anos. Por isso, eu continuo a achar que em 2023, devido ao buzz que também tem havido em relação à OpenAI e ChatGPT, eu acho que 2023 o que mais vai ter o maior crescimento vai ser mesmo AI. Aliás, AI, tanto depois eu tenho aqui claro. um tema para falar contigo mais para o final, que é exatamente sobre isso, que é basicamente tudo o que é AI, ou todas as empresas que estão a tocar em AI, estão, os mercados acreditam que vão crescer, basicamente, e Ok. estão a Eu, escalar. exato, eu, em termos. No início, a minha resposta também era essa. Eu só não tenho a certeza que, em termos financeiros, que o mercado esteja pronto para que seja o setor que cresça mais neste ano. Não sei se não é demasiado cedo para o melhor crescimento que vai ter. Não sei. Mas posso estar errado. E é bem Eu provável que vi sim. uma frase, eh, por acaso, na empresa onde trabalho, e acho que é bastante verdade, que é a AI já não é o futuro, ou não é a AI já é o presente, e isto viu-se mesmo agora com o ChatGPT e com a quantidade, com a facilidade que as pessoas começaram a adotar e a acreditar nos poderes e nos benefícios que a AI pode trazer. Estás a perceber? Por isso, daí eu achar que as pessoas, nós sempre falamos de AI é o futuro, ou inteligência artificial é o futuro, machine learning é o futuro, mas não, é o presente neste momento. E vê-se bem isto esta semana, Já cá este está. mês, digamos assim. Eu nunca na vida esperaria que as pessoas tivessem uma adoção tão rápida e tão fácil a utilizar assim ferramentas e a acreditar quase de forma cega no que elas estão a dizer, porque na verdade é isso. Faz Sim, uma sim, sim. pergunta a um bot, ele responde e tu acreditas de forma praticamente cega Que é que ele está-te a verdade. dizer aquilo que tu queres saber e da forma correta, não é? Por isso, a AI já não é o futuro, é o presente. Daí eu Uhum. acreditar que as empresas não vão ter assim tanta, se calhar, aversão a adotar ferramentas da AI e a introduzir mecanismos que sejam AI first, em lugar, a operar, porque parecendo que não, tudo o que é AI e tudo o que é automatizado reduz os custos significativamente, não é? Claro, claro. Sim. Talvez possa ser esse o reverso da medalha, porque até agora só vimos coisas que são boas e francamente boas nesta parte da inteligência artificial e do chat. Mas a realidade é que, quer dizer, não é novo, não é? A rotação de empregos que há quando aparecem tecnologias novas. Coisas simples, por exemplo, a caixa de um supermercado, se deixar de ser operada por uma pessoa e o cliente tem que registar as coisas, isso significa que houve uma pessoa que deixou de ter trabalho. E neste caso, de alguma forma, acontece a mesma coisa. Havia uma pessoa que era responsável por escrever o que quer que seja, que neste momento deixa de ser necessária. Mas isso aconteceu sempre na história. Olha, estás mesmo a tocar no ponto que eu tinha aqui depois para Tech para falarmos, por isso não posso não abordá-lo agora. Deixar, Que claro. é BuzzFeed, que é uma empresa de mídia, digital media. Sim, Basicamente, um exemplo português. Imagina, por exemplo, o NIT, o New In Town, aquele site, aquele blog, sabes? O sim, website.
sim. Imagina isso, só que em esteroides, 1000 vezes maior. Só Ah, que esteroides. essa expressão foi. Pá, é um site de mídia, literalmente. Eles têm um canal no YouTube também com uns quantos milhões de subscritores. Menos do que nós, E, mas ok, alguns. exato, um Ok. bocadinho menos. E eles, basicamente, o objetivo deles, ou o negócio deles, é criarem conteúdo para ser consumido pelas pessoas, tanto em forma de vídeos como em forma de texto. Mas notícias? Sim, sim, São. sim, Ah, notícias, notícias. blogs, posts, tudo, estás a Hum. perceber? Eles anunciaram esta semana, fizeram esta quinta-feira, fizeram um layoff de 12% das pessoas, basicamente despediram 12%, que é pouquinho. Estamos habituados a ver, acaba por ser pouquinho, por acaso. Estamos habituados a ver 12 mil pessoas, 18 mil pessoas, que representam para aí 3, 4% do universo. 12%. É imensa, mal. Eu por Não acaso, é? não, tens visto 12 mil pessoas, 10 mil pessoas em empresas no top Gigantes. 5 ou top 10% Sim, das sim, maiores sim. empresas Sim. tecnológicas. Sim, empresas tão Representam o grandes que têm universo um acrónimo só tipo para elas. 6, 8%. Mas todas as empresas que são growth, todas as empresas, todas as startups que estão a passar mal neste momento, estão a Estão a despedir despedir mais? ou 35% ou 50%. Ou se não estão a fechar os escritórios e ponto. Como aconteceu na semana Ok. passada em alguns. Mas pronto, isto para dizer o quê? Vão despedir, anunciaram que despediram 12% dos empregados, para começarem a adotar, para começar a utilizar o ChatGPT e AI para Claro. escrever Aquilo que precisam. os guiões. Guiões. Tudo aquilo que precisam, claro. Pumba! Mesmo grande pontapé aqui na gramática portuguesa. Voltar ao futebol outra vez. Não, não, eu corrigi logo, calma, calma. Ahm, exato, vão começar a utilizar AI. Claro. Sabes quanto é que a stock deles subiu? O preço da ação Não, deles subiu? não, mas isso, lá está. Isso é a percepção dos Eu sei. analistas É que especulação. a Mas, especulação é, vamos gastar menos dinheiro, sim, por sim, sim, isso, sim. sim, não faço ideia. Mas diria o inverso de 12%, por isso, aí 15, 18%, não sei. Estás perto, por acaso. Então, 325%. mas pronto, é uma loucura. Mas Mas também, sim, sejamos é uma empresa honestos. growth, é diferente. Sim, eles fizeram uma SPAC. Fizeram a SPAC em 2020 ou 2021. A SPAC é SPAC? tipo. Pô, tu é que és de mercados. A SPAC é tipo a Sim, nova mas forma de fazer. SPAC. Olha, quem sabe isto muito bem é o Miguel. Qualquer dia trazemos ao Miguel! podcast. Exato. Qualquer dia trazemos aqui só para falar sobre isto. Por exemplo, a Space Mobile fez uma SPAC também. A SPAC é basicamente, é tipo uma IPO, imagina. Eu não sei mesmo explicar isto, por isso eu vou mandar tipo aqui meias papaias a Não tentar tenho a explicar, certeza mas que possas dizer as neiras, mas já, segue, não vou. não, não, não. Pá, Não, imagina isto é. como é que isto funciona. Tu crias uma empresa qualquer, fazes uma IPO dela, Sim. depois essa empresa que já tem uma IPO compra a tal empresa que tu querias fazer a IPO, basicamente, De e outra muda-lhe o empresa? nome. Acho que isso é o que se chama uma SPAC. Ok, ok. Por Tu fazes uma isso. empresa de nada ou quase Mas porque é nada. que. Está bem, por isso, Merchant Acquisitions. Ok, isso é outra coisa. Sim, SPAC, é só que eu que não é tenho um certeza. merge acquisition em que quando a empresa é quase criada e é levada ao público, já é o objetivo, é que daqui a um Ah, ano ou X tempo essa empresa compra outra empresa e o nome seja mudado. hum, Tanto que, por exemplo, a Space Mobile fez uma SPAC, fez a SPAC dela, no início chamava-se Starlink. Não, não era Starlink, era Starlink não era, mas tinha outro nome. E depois é que fizeram o rebranding de novo para Space Mobile. Passou-se Grande uma. confusão. Esquece isso. Vamos tirar tipo estes últimos 3 minutos de conversa que ninguém percebeu nada, nem nós, e vamos só seguir em frente. Ponto O importante que é que estavas, é. o que é que estavas a falar? Ah, sim, estavas a falar do Ponto, facto de despedir pessoas. exato. Sim, claro, vá, limpia Tendência, com. tendência, tendência desta semana e deste mês, e viu-se isto também com a Google. Fazer layoffs, despedir pessoas, substituir esses empregos por AI é igual a preço da ação subir. Sabes, certo, é, é a tendência normal. Menos dinheiro a sair para pagar a trabalhadores, por isso uma empresa Exato. mais sustentável, se quiseres. E a tendência de que é um bocadinho quase entre aspas, Elon Musk, de vamos tentar despedir, imagina, 50% de um departamento e esse departamento só vai perder 20% da capacidade de operar. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Que é de género.
despedes pessoas, as outras pessoas vão começar a fazer mais para compensar o que as pessoas foram despedidas e acabas por ter aqui um offset que é quase positivo. Sim, por isso ganhas dos dois lados. Tens um departamento que é muito mais Exato. eficiente, mais barato. Isso é, só para rematar o tema que falámos já neste episódio e que falámos também na semana passada, é exatamente aquilo que devia acontecer com o Estado em Portugal. É absolutamente isso. É Boa mais eficiente sorte. e mais leve. Pois, boa sorte, claro que sim. Mas o caminho é por aí. Só que é difícil as pessoas entenderem isso. Mas também não vamos voltar ao tema. Por isso, continua. Acho que sim. É aquilo que Eu todos desejamos, acabei. não é? É ter uma coisa leve que funcione bem. Coisa relativamente Yeah. barata e que funcione. Claro. Põe-se a questão, então, porquê é que nunca funcionou assim? Ou porquê é que não funcionou assim no passado? Porquê é que antes eram precisos 10 pessoas para fazer o mesmo trabalho que hoje em dia 3 conseguem? E estas 3 conseguem levar até ao mesmo porto Uhum. que as 10 faziam antes. Significava que 7 estavam encostadas à sombra da bananeira. O que é bom de se fazer. Toda a gente gosta de estar encostado à sombra da bananeira e receber por isso. Mas, Mas olha, já respondeste à pergunta ou não? Qual é a não, indústria, não. qual é o setor que mais vai crescer em 2023? Talvez seja. É provável que seja a parte da inteligência artificial. Não, És um imitador. não devido. Não sou. Tenho só. Mais uma vez, tenho só dúvidas que isso se reflita em números financeiros, em dinheiro. E pode ser a única coisa que Mas não acho bata que isso é certo confundir as para já. coisas. A indústria Pois, crescer é ver mais dinheiro a ser injetado, digamos assim, quase nessa indústria. Não quer dizer que essa indústria esteja a produzir mais resultados. Quase, estás a pronto, perceber? talvez é uma Eu questão de vejo isso cenário. mais nesse sentido. Percebo o ponto que estavas a dizer, mas é sempre difícil de conseguires quantificar a quantidade, o crescimento assim de uma indústria. O Quer dizer, não é resultado, sim. difícil, é juntar um grupo de empresas que, da indústria, não é? E ver qual é que é os lucros que elas têm e se cresceram ou não face ao ano anterior. Percebo. Eu por acaso estava mais a pensar em crescimento, não é? Temos várias métricas que podem implicar o crescimento. Por exemplo, crescimento de adoção, não é? Exato. Sim, Se aí empresas vão sim. ou não adotar mais essa indústria, não é? Tens várias métricas, é facto. Mas pronto, ok. Sim, sim. Se me diz por aí, é garantido que é a parte da inteligência artificial. Olha, Eu gostei falando mais. em AI, um tema que não tem nada a ver é a próxima pergunta. Qual é que. Não, qual é que. Não é assim que se começa esta pergunta. Às vezes também me esqueço como é que se começam ou se estruturam perguntas. E o plural, Ahm, as perguntas. Blá. O plural, o guião e Ahm, os guiões. yeah, yeah. Vamos não Yeah, falar yeah. sobre isso outra vez de novo, por Vais ter que pôr favor. um corte em cima disto. Não, não, caguei. Não. Pergunta é simples. Acho que já não é preciso introdução para isto. A gente, isto foi falado dos últimos. Eu disse que não ia fazer introdução, já estou a fazer uma introdução. Pô. Nós falámos, imagina, epá, aí em setembro, a gente começou a falar nas notícias: crise energética, as pessoas vão passar frio em casa este inverno, isto vai ser muito difícil, muito duro. Ah, Achas que as pessoas, estamos em pleno inverno, estamos meio de inverno, se calhar já, não? Um terço de inverno? Achas que as pessoas estão a passar frio? Ou achas que este inverno vai ser um verão, um inverno mais frio para. E essa pergunta, para além de precisar de uma introdução à pergunta, também precisa de uma introdução à resposta. A pergunta, eu acho que entendo o que é que estás a dizer, mas a notícia que saiu, ou seja, há duas realidades. Há a realidade portuguesa, a nossa, e Não, aquela para a qual era a pergunta, que é mas, o inverno na Europa. Diz. mas imagina, há aqui dois fatores para as pessoas poderem passar frio em casa, não é? Que é Claro, é o frio que o está lá gás fora e demasiado caro, o gás e a eletricidade demasiado caro, ou mesmo quase a falta de gás, não é? Que era uma coisa que quase que se equacionava sim, há, sim, sim. em setembro que poderia acontecer, que é mesmo falta de gás, não há gás E, suficiente para a e, Europa. e, A Europa como e que não um todo. aconteceu. E que não Não aconteceu aconteceu. de Sim. todo, pois não. De todo. Não, na Europa não. Na Europa não. As sanções começaram a ser aplicadas à Rússia, o preço acabou por descer, a importação começou a vir de outros sítios, mas
aconteceu que o inverno, mais uma vez, diferente de Portugal, no resto da Europa, aconteceu que o inverno não foi tão frio como se esperava que ia ser. E isso permitiu acumular e fazer alguma reserva de gás natural, principalmente nos países do centro da Europa. O que significa que, juntando o facto do inverno não ter sido tão frio para começar e conseguir fazer essas reservas, não vamos ficar sem gás natural, as pessoas vão se conseguir continuar a aquecer, mais uma vez, principalmente na Europa e na parte mais a norte da Europa. Em Portugal, acontece uma coisa que é um bocadinho diferente. Apesar de continuar a haver gás natural e os preços, tanto do gás natural como da eletricidade, estarem a subir de uma maneira brutal para toda a gente, o parque de casas que nós temos em Portugal não é bom o suficiente para que as pessoas não tenham frio. Ou seja, há gás, sim, mas a quantidade de gás necessária para continuar a manter as habitações quentes é grande mais para aquilo que devia ser. É, é pouca qualidade da construção média em Portugal, que é Uhum. diferente da Europa. São dois temas diferentes, são duas respostas diferentes à mesma pergunta e tem que se distinguir entre o que é a falta de gás e o necessitar constante do gás, porque as casas são fracas e não conseguem manter o calor cá dentro. São dois temas. A Sim, realidade, imagina, mas isto também depende muito da zona do país. Por exemplo, imagina, claro, aqui em Lisboa, não é? Nós vemos os dois em Lisboa, é mais fácil de nós percebermos a nossa realidade. Por exemplo, no centro de Lisboa, onde eu atualmente vivo, em que as uhum, casas, os prédios têm, às vezes tens aqui prédios com 100 anos, ou sim, facilmente os prédios têm todos aqui 70, 80 anos. uhum, Inclusive, o que eu vivo acho que tem à volta disso. Era uhum. muito difícil ter esse tipo de isolamentos, ou bons isolamentos há 180 anos, não é? Não, com Por certeza que isso, sim. acho eu, Nas paredes sim. sim, sim, nas paredes Por sim, isso, mas estas paredes ok, parecem folhas de papel. Eu ouço os meus vizinhos a tossirem. sim, lamento. Mas não Quase. são só as paredes, não são só as paredes, são as janelas, é o Factos, chão, exato. é tudo isso, é tudo isso. E as janelas, principalmente. Uma das principais Mas há algum maneiras incentivo português para isso? Uhum, uhum, que na verdade é pouco usado, mas É que porque as existe, pessoas que não existe. sabem. Porque as pessoas não sabem que existem. Isso é uma Certo? coisa Certo? muito comum cá em Portugal também. Nós temos até bastantes É. apoios para muitas coisas Bastantes. diferentes, mas eles não são divulgados e Sim. as pessoas não sabem. E depois, mas isso é uma skill muito importante de certas pessoas que têm, que é descobrirem os apoios certos e pedirem esses apoios. Certo? Mas há Mas muita gente bem à conta disso, de saber pedir sim, os apoios certos. certo, É certo. verdade, é um facto. Disso não há dúvida, disso não há dúvida. E só para juntar a essa parte, também a parte dos dinheiros europeus, que é mal distribuído ou não distribuído, também acontece. Há mais uma vez facilidade em ter algum financiamento que não é aplicado. Mas é conversa para outro dia. Sem dúvida. Mas olha, em relação ainda a isto ao petróleo e ao gás natural, que é, eu acho que as pessoas não têm bem a noção, ou pessoas que não olhem ativamente para mercados económicos, Uhum. que, por exemplo, o petróleo, por acaso não vi esta semana, mas o petróleo está baixíssimo, não é? O preço por Sim, barril está para aí que barril, 40 dólares, sim. 40 e tal dólares, Eh, não é isso? não, não, é um bocadinho mais. Está baixo em relação aos Me- máximos históricos. mesmo assim, mesmo assim, tu, Sim, tu isso sim, tens. isso sim. Imagina, isto acontece muitíssimo cá em Portugal, que é o preço por barril sobe. Ok, vamos subir vamos subir eh, a gasolina, o preço Essa é da uma gasolina parte. O preço, acho que hoje em dia há um bocadinho mais noção do que é que faz o preço que nós pagamos à gasolineira, mas não tem a ver com o preço do mercado internacional. Isso corresponde, a oscilação do preço no mercado internacional mas o corresponde a PS cerca não desceu os impostos desceu durante. significativamente em relação. Não, Foi não, temporariamente foi só? temporariamente, foi Ok, temporariamente. Congelou durante uma parte em que o preço do mercado internacional era realmente demasiado elevado e que os ok. impostos também já eram demasiado elevados e por causa da contestação social se viu obrigada a congelar esse imposto, mas que já voltou. Chama-se ISP, Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Por isso, não é por aí. Ok. E- Mas mesmo o gás natural faz sentido estarmos a pagar. Imagina, é uma coisa comum, tu falas com pessoas, falas com amigos, as pessoas estão a pagar o dobro de gás O este dobro. inverno do que Não. pagavam no ano passado, não é? Aliás, eu Sim, próprio recebi sim. uma mensagem também, um e-mail da EDP a dizer: meu amigo, prepara-te, vamos subir os preços do gás, ou Do vão aumentar gás. no próximo mês.
sim, há duas coisas importantes. Todas as empresas que têm a possibilidade estão a aumentar os preços, ou em linha com a inflação, ou as empresas que estão mais postas a gás natural e a petróleo fazem-no mais com atenção ao preço desses produtos nos mercados financeiros. Isso é uma coisa. E há outra, que é, como tu dizes e bem, apesar da aparente subida dos preços do petróleo em si, mas até mais do gás natural, o preço do gás natural está não em mínimos históricos, mas muito abaixo daquilo que teve. Para tu teres uma ideia, o preço, eu não tenho certeza qual é a métrica que eles usam. Não sei se é pés ou milhões de pés cúbicos por cada uma destas unidades que eu vou dizer, mas o preço desceu dos 10 e qualquer coisa dólares para 2,7 e 2,9 no fim da última sessão de sexta-feira, de milhões de pés cúbicos de gás natural, o que é uma descida brutal, Sim. mas isso não se vai refletir na nossa fatura. Vai demorar tempo a que isso aconteça. Normalmente está desfasado 5, 6 meses para trás. Por isso, a subida que aconteceu nos mercados, nós vamos pagá-la agora e daqui a 6 meses, quando os preços voltarem a baixar, eventualmente, se as empresas que vendem estes produtos não preferirem arrecadar os lucros, podemos sentir alguma descida no preço. Mas demora. Eu agora estava-me aqui quase a rir internamente. Lembras-te daquela altura, isto foi para aí que em 2018 ou 2019, andávamos nós a tradar gás natural A tradar gás natural, sim, sim. e andávamos E nós a o. tradar gás natural. E a uma altura que Sim. estávamos, acho que estávamos os dois de longo a comprar, à espera que o gás Longo. natural subisse, e eu E, viro-me para ti e digo: Mas ó Pedro, nós estamos no verão, as é, pessoas não mas. precisam de gás natural, e tu respondes-me: Até o resto do mundo, Exato, e o e resto então do a outra mundo. metade do mundo. Exato. Ai, E continua a funcionar assim. E, e desde aí o preço está no dobro do valor, mas subiu 10 vezes o preço a que estava nessa altura, em 2018 ou 2019. E a realidade é que continuo com uma posição longa de gás natural, comprada em sim, sim, sim. 2,7 ou 2,8. Por isso, vamos Nós ao ver. malta, exato, eu lembro-me de preço estar a um ponto qualquer coisa e nós a Sim, comprarmos sim, sim, aquilo. sim. Sim, sim, sim. Por Mas isso, isso, imagina o isso dinheiro que tinhas rapaz, feito se tivesses. Isso é. foi há muito tempo. Foi há muito tempo. Foi há muito tempo Levávamos atrás. sovas gigantes dos swaps, lembras-te? Fogo. Dos swaps e dos rollovers. E Sim, aos sim, rollovers, meu Jesus. sim. Mas pronto, isto depois já ninguém percebe o que é que são swaps, nem rollovers. Nem eu percebo. Eu tradava, eu comprava e vendia coisas, nem eu percebo o que é que são os swaps e os rollovers. Ainda hoje sei lá o que é um rollover. Mas pronto, olha, por falar em rollovers, o Eu que é posso que achas que explicar, vai mas eu vou acontecer explicar para o próximo. Eu para o explico para o próximo? próximo o que é um, Ei, um mas olha, mas tens rollover. de Sim. explicar. Não, melhor. Como se fosses muito Então, burro. olha, já sei o que vamos fazer. Próximo podcast, tu vais explicar um rollover à tua maneira e eu vou pedir ao ChatGPT para explicar o que é um rollover. E isso era brutal. Isso era Sabes brutal. porquê? Está Porque bem. é uma cena boa fixe. É uma altura que eu andava a fazer posts no LinkedIn sobre isso, que era eu pedi ao ChatGPT para explicar um tema extremamente complexo, como se eu fosse uma De uma criança de forma. 7 anos. O que não é muito E diferente isso é da muito bom. realidade. Mas, Exato, exato. Isso é muito pá, e bom. é, Então, e é então vamos fazer fenomenal a isso. forma que ele consegue escrever e explicar coisas. Ok. Fenomenal. E faz metáforas ou não? Ou explica mesmo da maneira, tipo, linear? Não sei, experimenta. Tu pareces, não é um boomer, tu pareces um zoomer qualquer. Eu nem sei o que é que tu pareces. Tu tens com a tua idade e tu ainda não experimentaste o ChatGPT uma única vez. Nenhuma. Nenhuma. Mas, ok, fica prometido. Para o Tens, próximo, que- tens que vamos. experimentar também. Até podemos fazer em direto. Eu Eh, vou, eu vou explicar e tu vais pedir ao chat exato. para explicar a maneira dele o que é. Sim. Por falar nisso, criptos. O que é que tu achas que vão acontecer às criptos em 2023? Também Criptos tu e percebes zero de NFTs. criptos, quase, mas. Tal e qual como do resto daquilo que falámos até agora. Exato. Mas não faço ideia. Criptos, não, acho que ninguém faz ideia. Não há nenhum catalisador que permita dizer este ano com certeza que vão subir. Tal e qual como também não houve nenhum que fosse muito pragmático nos anos passados e a realidade é que acabaram por subir e por fingar. Por isso, não sei. Não tenho uma resposta. Não sei se vão subir, se vão descer, se vão dar para o lado. Eu Não tenho sei. uma, eu tenho uma resposta que eu acho que é bastante básica e que é, imagina, criptomoedas, os mercados de criptos normalmente crescem quando nós temos estabilidade económica ou quando não temos uma volatilidade, como é que a palavra se diz? Volatilidade. Isso, Volatilidade, exatamente.
nos mercados, o que não é o caso neste momento. Por isso, Não, acreditando que não. 2023 vai continuar a ser um ano com inflação alta e com volatilidade nos mercados e com alta especulação, eu acho que este não vai ser o ano das criptos ainda. Eu, por acaso, acho que o mercado está a começar a descontar mais uma coisa que se calhar as pessoas não têm bem ideia do que isto significa. Para nós que passamos o dia a ouvir isto, é relativamente simples, mas basicamente descontar significa o mercado já sabe que aquilo vai acontecer. Por Uhum, isso, apesar de a notícia já saiu, já sabe que é uma possibilidade, por isso essa realidade já está descontada, já não vai cair porque a notícia é negativa ou já não vai subir porque a notícia é positiva. Por exemplo, uma coisa fácil de perceber. A Apple decidiu lançar o novo iPhone. Significa que no dia em que a Apple lança o iPhone, o preço da cotação sobe. Não, não é por isso. Já sabe exato. que a Apple vai lançar esse telemóvel. Por isso não é por isso. O que significa que os mercados já descontaram muita coisa. Desculpa. A guerra na Uhum. Ucrânia está descontada, a inflação alta está descontada, as dificuldades do gás natural estão descontadas, o que significa que o mercado, e o índice tecnológico principalmente, o Nasdaq, e até o SP500, mas o Nasdaq, que nós ligamos mais, está já a dar alguns sinais de recuperação. Fechou na semana passada nos 12.200 pontos, ou à volta disso, por isso significa que há alguma tentativa de voltar a subir. Eu percebo, Pode ser, mas diz não isso, acho que lá porque os mercados já estão descontados e já estão a descontar isso, e basicamente os mercados estarem a descontar isso significa que já é da percepção do mercado ou das pessoas que compram, não é? Que certa notícia ou certo ato vai acontecer, por isso quando ele acontece as pessoas já não querem saber. Mas a verdade é sim. que, apesar de nós sabermos que a inflação está alta, hum, eu acho que até a inflação começar mesmo a baixar, não é? Para aqueles Sim, níveis de 3% que nós queremos, ou se calhar até pode, menos, não sei, mas pode pelo menos até aos dar-se. níveis de 2 ou 3%, não vejo como é que isto pode, Sim, ou não sei. os mercados financeiros andam à frente da economia. Não é porque a economia não tem uma inflação de 2 ou 3%, ou 2%, que é aquilo que os bancos centrais tentam ter, que os mercados financeiros não possam subir. Por exemplo, o Nifty, o índice indiano, está não em máximos históricos, mas quase. E outros índices também, pelo resto da Europa, o índice do Reino Unido está em valores relativamente bons, tendo em conta que o Reino Unido teve dificuldades políticas, teve dificuldade de inflação, antes disso o Brexit, teve imensa dificuldade até agora, mas os índices continuam a portar-se bem. Só para acabar, Uhum. pode dar-se o caso que as pessoas comecem com dinheiro, por isso os fundos, os hedge funds e toda a malta que tem muito dinheiro para pôr nos sítios certos, queiram ter uma exposição também a um ativo que é de maior risco do que as ações e do que os, 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 os títulos de tesouros, bonds, e por isso queiram comprar algumas criptos. Pode acontecer, não sei. Vamos ver. Daqui a um ano voltamos atrás para ver isto. É isso, daqui a um ano, final do ano, eu Sim. acho que isto até é uma coisa engraçada para fazermos E era anualmente, que excelente. é Daqui a um ano vemos se no fi acertamos na, 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 exato, em na dezembro AI. vemos o que achamos, vemos o que Yeah. é que, eh, O que é que deu? vemos, exato, e depois em janeiro voltamos a fazer o mesmo para Para 2024. 24. Yeah. Uhum. Yeah. Muito bem. Hã, estamos aqui a alongar um bocadinho, tenho aqui só mais 2 ou três perguntinhas em relação a 2023. Eu acho que estas por acaso, na minha opinião, até são das mais interessantes. Eu vou aqui começamos por algumas mais de do resto da população está a par, por exemplo, como guerra, Covid, mas acho que temos aqui Sim. umas interessantes também para outro setor, que é mais, por exemplo, outro tipo de trabalhadores, não é? Que é trabalhadores que há mais tecnológicas e que se tem vindo a falar muito, que é o work culture. E o facto de, quer dizer, não é só tecnológicas, que é em 2020, com o confinamento, as pessoas começaram a ser forçadas a trabalhar remotamente, as pessoas já era algo standard, digamos assim, em tecnológicas, depois passou a ser quase obrigatório para o resto do mundo, para os outros trabalhos, e neste momento tens aqui quase um impasse que é, há empresas tecnológicas que acabaram por perceber e ver os benefícios e começaram a fazer remote first, que é primeiro podes trabalhar remote à vontade se tu quiseres,
trabalhar remoto é trabalhar remotamente. Hum, Podes trabalhar remotamente à vontade e há empresas que começaram a dizer: não, 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 Covid já acabou, tu agora vais voltar aqui para os escritórios que nós queremos te controlar. E a minha pergunta em relação a isto é: em 2023, qual é que achas que vai, qual é que vai ser o desfecho das empresas em relação a work culture? Será que vão obrigar os, os trabalhadores a voltarem para os escritórios definitivamente? Será que vão adotar um modelo mais híbrido, 2, 3 vezes por semana, obrigatoriamente? Será que vão tentar? Mas sim, a pergunta é isso. Eu posso começar por responder e depois tu dás-me a tua opinião. E é, eu acho que vê-se mais em empresas mais tradicionais e em pessoas mais, digamos, velhas, a necessidade de querer controlar os trabalhadores. Que é, tens Uma aqueles presença mais managers, física. Sim, sim, exato, tens sim. aqueles managers mais antigos, mais old school, que acham que a pessoa só está a trabalhar se tu estiveres no escritório e se tu a conseguires ver. E depois tens a abordagem mais eh, tecnológica, mais recente, que é: não, não, tu tens X coisas para fazer esta semana, tu tens estas responsabilidades, tu gera o teu tempo como tu quiseres. Tens é que garantir Uhum. que vais estar disponível quando for preciso, se alguém da equipa quiser falar contigo, se alguém da empresa quiser falar contigo, estás disponível entre X a X horas. Se não puderes por algum motivo, avisas para o resto da empresa se poder organizar. E no final da semaninha, ou no final do mês, ou no final do quarter, tens o que era suposto fazer feito. E isto, para mim, é Perfeito. uma abordagem top-down. Começa logo desde o início pelo board ou pelo CEO a definir nas próprias equipas, que é: ok, tens esta equipa aqui, tens estes KPIs ou OKRs, tens estas métricas que tens que cumprir até ao final do quarter, amanha-te essas Amanhã-te, equipas, yeah. é mesmo, amanhã-te essas equipas têm os managers, vão, é sempre Sim, sim, sim. top-down, é de cima para baixo. Essas equipas vão aos seus trabalhadores dizer: ok, nós temos estas coisas que temos de fazer até ao final do quarter, meus amigos, temos de fazer e pronto, trabalham quando quiserem, entre aspas, mais uma vez. Tens essa abordagem. E tens uma abordagem que agora começa-se a ver também, que é o modelo híbrido. Quer dizer, não é que começa-se a ver agora, sempre se ouviu, mas tens o modelo híbrido, que é, Não, tens nem empresas que dizem: epá, vamos só tentar vir ao escritório 1, 2, 3 vezes por semana, não é obrigatório, mas tentem vir e o resto do tempo ficam em casa, ou trabalham de onde quiserem. Vantagens e desvantagens disto. Vantagens para as empresas. Se tu tiveres só remote ou se tiveres um modelo híbrido, tu gastas muito menos dinheiro em escritórios. Muito menos. Os escritórios ah, é um negócio, é um negócio, literalmente, caríssimo. no imobiliário, claro que E, sim, claro. e que fez muito dinheiro ao longo destes últimos anos. Muito, muito, muito dinheiro. Mas a verdade é que tu consegues reduzir muitos custos se a tua empresa estiver a trabalhar remotamente, ou se Como é óbvio. conseguires, ou se em vez de teres um escritório para 100 pessoas, tens um escritório para 30 e vais rodando a equipa nos dias que vão para o escritório. Isso é uma Vantagens resposta para. muito. Diz. Deixa-me só dizer, isso é uma resposta muito bem dada e é exatamente isso. É esclarecido. É exatamente isso. Mas a seguir, há outra discussão que se devia ter, que é: se a empresa não gasta. O escritório, tudo bem, o espaço físico do escritório. Tu antes precisavas de 100 cadeiras e hoje precisas de 50 porque a malta vai rodando. Só para facilitar. Mas não te esqueças que, para além do escritório, há também energia que não se paga por essas pessoas trabalharem no escritório e outros custos associados a isso, sei lá, utilização das casas de banho, água, o que quer que seja, elevadores, o que quer que seja, tudo isso. Porquê que deve ser imputado ao trabalhador que trabalha em casa ou que trabalha onde quer que seja pagar esses custos? Por exemplo, ter um computador a trabalhar em casa, ter as luzes a trabalhar em casa. Epá, ó Pedro, honestamente, Sim, não, diz lá. se calhar eu vivo quase numa realidade diferente, mas a verdade é que, primeiro, só para teres uma noção, sabes quanto é que custa, ou sabes quanto é que pode custar um escritório um escritório a uma empresa? Um Por escritório pessoa, facilmente, exato, por pessoa, um escritório por dia, facilmente, fácil. tens aí, não por dia, não, por mês. Imagina, há escritórios que podem custar facilmente 1.000, 2.000 euros por mês por pessoa. Ah, É pois, caro, ah, pois. é muito caro. É caro, mas é uma realidade.
Hum. Tens opções mais baratas, não te digo que não. Mas também se tens escritórios mais premium, vão-te ficar assim caros por mês, por pessoa. E é bastante fácil uma empresa pensar, ok, Mais uma vamos, razão. vamos, Mais uma vamos, vamos razão. reduzir isto. Mas ao mesmo Claro. tempo também pensas, ok, vamos reduzir estes custos, não digo aumentar, mas dar algum tipo de apoio. Mas eu acho que esse apoio não está dado de uma forma explícita, está dado de uma forma implícita. Quando aceitas um emprego novo, já vais ganhar, já vais ganhar acima da média o suficiente para te pagar essas despesas, que são despesas pequenininhas, Mas não honestamente. interessa. Mas Eu não o acho, eu resto não não acho, é. eu não acho que gastes mais de 50 € por mês, por exemplo, Mas em está bem. estás a Mas e quem trabalhar não em é casa. média? Mas e quem não é Hum? média? E quem ganha abaixo da média? Excelente. Eu Ainda sei, bem que ganhando. então vamos pensar nos extremos. Vamos esquecer sequer o modelo híbrido. Vamos pensar nos extremos, certo? Uhum. Tens Uhum. desculpa, tens o extremo em que tu tens que ir ao escritório todos os dias, tens que pagar passe ou gasolina, Em Lisboa não, certo? por exemplo. Sim, em Lisboa não. Não, o quê? Não tens que pagar o passe? É de borla? Não tens para. Andas, É, sim. saltas as cancelas do metro e não pagas o passe. Não há para residentes a parte dos autocarros, não tens a possibilidade de andar sem pagar. Em Não, Lisboa acho que não há um não. passe gratuito. Não há. Não, acho que não, Pedro. Eles há uns anos Não? reduziram. Tu vês. Não, desculpa, malta, só para dar um contexto, o Pedro. Tu já Nunca andaste andei. alguma vez de metro sequer? Não. O Pedro Não. nunca andou uma vez de metro. Nunca. O Pedro tem 27 anos e nunca andou de metro. O Pedro Não está fazes em mal de Lisboa. mim. Não O, fazes mal de mim. o Pedro está em Lisboa há pá, aí 8, 9 anos e nunca E andou de nunca andei de metro medo. uma única vez. Já andaste de autocarros públicos, não é? Para É com de expresso. isso. Para com isso. Não. Para. Pronto. Para. Mas vá, Pedro, vou-te explicar. Agora vou-te explicar como se fosse um menino de 7 anos. Não sei se. Não sei Tinha quase se. certeza que havia a possibilidade de andar nem Isto para agora era, residentes. isto agora era muito engraçado se tu tivesses razão. Não, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, o, a Câmara de Lisboa reduziu o custo do passe. Ficou ligeiramente mais barato. Mas não. Acho que não tens essa facilidade. Eu sei que tu estás agora a investigar e não estou a curtir a Yeah. cena. Mas isto para Não, é dizer só o para quê? mais de 65. Desculpa, tens razão. É para mais de Ainda 65 não e és por tu. menos de 23. Não, Ok. não. Eh, voltando onde estávamos, extremos, Pedro. Tens o extremo em que tens que ir Extremos. todos os dias para o escritório. E com a certeza vais ter que pagar ou um passe ou vais ter que andar de transportes públicos ou vais ter que levar o teu carro. Ambas as opções, pá, eu diria que vais gastar, se for um passe, vais gastar no mínimo 30 €. Se for Pronto. gasolina, o céu é o limite, literalmente. Eh, 30 €. Tu achas que gastas mais do que 30 € se estiveres só a trabalhar Eu, remote? não, talvez Achas não. que Então, gastas nesse sentido, mais 30 € em eletricidade, em água? Hum. não. Talvez não. Mas então, nesse sentido, o pior problema é o modelo híbrido, porque tens de pagar o passe, porque, não, acho eu, mais uma vez, acho eu, não podes pagar Uhum. metade do passe para andar tipo, só nos dias em que te convém e continuas a ter a despesa da Sim, mas eletricidade. eu acho Mas eu isso, percebo mas isso, isso mas também eu acontece. acho que esse preço do que tu gastas são preços pequeninos e acabam por estar implícitos no emprego que tu aceitas. Tu tens, pronto, tudo bem. Esse Tudo bem. custo eu acho que acaba por estar implícito, digamos assim. Uhum. Não, as empresas não precisam dizer de forma explícita. Até digo mais, é bastante comum, tentas para uma empresa, eles dão-te um budget agora de 300, 400, 500 € para comprares o teu setup para trabalhares remotamente. Como é que achas que eu comprei Fixe. estes AirPods? Estes facto, é verdade. Como é que achas que eu comprei estes AirPods? A malta da tua Ah, empresa não convém ver este podcast. não tem problema nenhum, é verdade. Eu só tenho coisas boas a falar sobre eles, literalmente. Ainda A bem. empresa é incrível, Isto mas ok. Era só a minha veia de socialista a dizer que não deve ser imputado ao trabalhador uma despesa que eu não percebo. tinha para trabalhar. É só isso. Eu simplesmente eu acho que está implícito hoje em dia, já, Ainda bem. no que tu Sim, vais sim. receber. É a minha resposta. Agora, uma coisa é certa, eu acho que forçares uma pessoa ah, a tomar uma ação é a pior forma possível. Se tu queres ter um modelo híbrido, tu deves fazer com que o trabalhador se sinta confortável ou que queira ir ao escritório e não tenhas que o obrigar. De género, Hum. tens que transformar o escritório num espaço atrativo, tens que dar razões à pessoa em si para ir ao escritório, porque não pode ser só
és forçado a ir ao escritório só porque sim. Não. Havia uma razão. A equipa vai toda ao escritório às terças ou quartas-feiras, ou às terças e quartas-feiras. É importante as equipas estarem juntas. Muito importante. Por um lado, quando tens as pessoas todas a trabalhar no mesmo escritório, é muito mais fácil tu ires ao ombrinho da pessoa e dizeres: "Olha, ajuda-me aí, olha", ou "Olha, Sim, estou aqui com claro. dúvidas nisto", ou A "Olha, interação é aconteceu isto". outra. Uhum. E as pessoas podem facilmente perder a atenção e podem distrair-se facilmente. Agora, também é importante haver essa parte social, porque se tu estás só a trabalhar em casa e só interages com uma pessoa quando precisas da ajuda dela ou vice-versa, não tens uma componente social muito baixíssima, não é? Nico? Mas, E as isto coisas para dizer. desenvolvem. Diz. Isso. E as coisas desenvolvem-se de outra maneira. Trabalhar em equipa Sim, sim, existe sim, 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 e sim. é uma coisa boa. Claro, Sim, mas isto claro. para dizer o Sim. quê? Acho que sim. Eu não tenho problemas nenhuns com, com um modelo híbrido, pelo contrário, eu sou uma daquelas pessoas que, neste momento, eu adoro socializar com pessoas, adoro conviver com pessoas, e se eu estou uma semana a trabalhar remotamente a semana inteira, e se estou sozinho em casa, acho horrível, pá. Não falo com ninguém, é mesmo horrível. Por É, isso, e eu faz. gosto de ir ao escritório, adoro ir ao escritório e estar com as pessoas, acho incrível. Agora, forçar as pessoas a tomar uma ação, não. Eu vou 3 4 vezes por semana porque eu gosto, porque eu adoro o Uhum, escritório é incrível, uhum. gosto das pessoas que lá estão e tudo mais. Agora, És um homem feliz. Completo. sou por Ainda acaso, bem. sou, a sério, sou bastante feliz nesse aspecto, em todos por acaso. Mas, é verdade, estás a ir, se és obrigado, a pessoa já vai contrariada, porque eu ia estar mais feliz por estar no escritório? Não se vai contrariada, não vai estar E, feliz. para o trabalhador há alguma coisa. Ou seja, um trabalhador que pense eu gostava de ser aumentado e tenho a perspectiva de ser aumentado e gostava de trabalhar para isso, alguma coisa deste sentido de trabalhar ou em casa ou trabalhar no escritório, alguma coisa que ele deva fazer, ou por outro lado, que o patrão veja com melhores olhos do que o reverso dessa medalha. É melhor ir ao trabalho, o empregador prefere que as pessoas venham, não venham, há a questão Eu do acho que custo e há a questão honestamente do. voltamos ao ponto inicial que é em que tipo Uhum, de empresa é que tu estás. Se estás sim, numa empresa daquelas mais tradicionais, se calhar até te dou razão e acho que estando fisicamente num sítio, ou aquele clássico, Pedro, de antigamente, se tu ficas a trabalhar todos os dias, se tu entras às 8 em vez de ir às 9, e se ficas até sim. às 8 da noite em vez de sair às 6, tu vais longe. Sim, sim, Teu, sim, mas por teu outro, patrão mas vai ver isso. a questão não Agora, é trabalhar ou não trabalhar, é estar no escritório ou não estar no escritório, porque apesar de estás em casa, podes trabalhar mais em casa e mais horas em casa e até ser mais eficiente em casa do que és no escritório. A diferença não é entre trabalhar e não trabalhar, sim, é entre trabalhar em casa ou trabalhar no escritório. não sei até que ponto é que te acontece ou não, mas é uma coisa frequente. Tu estás um dia inteiro em frente ao computador em que literalmente tu não consegues fazer nada porque tu até queres fazer coisas, mas parece que estás com um brain fog, literalmente, que é exato. Yeah, Tu não blocked. consegues fazer nada, estás completamente blocked. Sim, Porque é que has de estar a fingir que estás um dia todo a fazer alguma coisa quando não. Literalmente estás a fingir, estás a enganar-te a ti próprio e a enganar a tua empresa. Porque é que haverias de estar numa situação dessas quando se podes ir ser dar mais uma volta, eficiente. tirar 2 ou 3 horas, tirar o tempo que for necessário, vais Aliviar a cabeça, espairecer a yeah, cabeça, exato. isso é ótimo, isso é A ótimo. mesma coisa que há pessoas, honestamente, nem toda a gente tem as mesmas capacidades para fazer as mesmas coisas, certo? No mesmo período de tempo. O que Uhum, para ti pode demorar 8 horas a fazer, para mim pode demorar 5 ou 4, não é? uhum, Porque uhum. tens 2 opções, ou fazes aquilo que tu queres fazer em 4 horas e ficas a descansar o resto do tempo, ou podes Sim, aproveitar esse tempo para proativamente ir fazendo outras coisas que ajudem a empresa. Isto para dizer o quê? Não é por estás no escritório ou fazeres mais horas que acho que te vai ajudar boa, a subir na carreira, não é? É, é, progredir. como, é Uhum, como tu alocas o teu tempo e exato, como tu alocas o teu tempo a trabalhar, honestamente. Mas lá fixe. está, vai sempre depender Uhum. do teu manager, se é mais velho, mais novo, É, se percebe esta queres. filosofia. Mas isto, mais uma vez, é sempre de cima para baixo, que é, se tu estás nessa empresa, é porque a pessoa que contratou, há sempre um culture fit, há sempre algum tipo de entrevista, há sempre alguma triagem para perceber se essa pessoa que tu estás a entrevistar para um cargo está de acordo com a culture, com a cultura que tu tens na empresa ou não, ponto. Se, se tu tens um manager, por exemplo, que tem esse tipo de atitudes, não é? Ou porque a empresa toda é assim e contrataram
dessa forma porque sabiam e porque queriam, ou porque foi uma Sim. contratação da pessoa acima, literalmente. Yeah, yeah. Boa. Depende também. A parte das empresas tecnológicas são muito mais adeptas de ter esta postura e esta cultura do que empresas mais tradicionais. Quer Mas ver? sim, acho. Imagina, empresas Não? tecnológicas tipo mais à la startup, à la Google. Porque tu vais para uma das Big Four, vais para uma KPMG, uma Deloitte ou assim, Sim, mas e tem tu um és modelo de completamente negócios. escravizado e tu Sim, 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 sim. Startups tecnológicas, malta do sim, mais escreve empresas à la back-end e Google, pronto. front-end. À la Google, sim. À la Os Google, Detroit, à la Google. pronto. Mas yeah. Olha, última pergunta. Depois deixo-te falar também se tiveres alguma coisinha ou não. Esta vai ser mais simples. Isto hoje está a ser a diferença Comprido. entre a diferença entre ter coisas organizadas ou não, já viste? Yeah, yeah. Pronto. Meu caro, Sirva de lição. já devias ter organizado há mais tempo. É só o que eu tenho a Não quero dizer. nada. Ouve, nós estamos no terceiro podcast, por isso Está a correr bem. não é Eu que eu tenho só que diz dizer que tenho 2% de bateria. Vou buscar o carregador 2% para de bateria, carregar. vai buscar o carregador. Vais continuar a falar de qualquer coisa? Vais falar sozinho durante alguma coisa? Qual é o próximo tema? Twitter. Por isso, olha, vou ler a pergunta. Twitter. Então também, Yeah. vais ler a pergunta e vais dar a resposta também e eu vou buscar o carregador e prometo que demora 30 segundos. Id. Então, a pergunta: qual será o desfecho do Twitter em 2023? Isto é, o que é que será que vai acontecer ao Twitter, desde que o Elon Musk adquiriu o Twitter? Isto é extremamente polémico, não é? Por isso, o que é que ele fez? Ele basicamente andou a despedir um montão de gente e andou a despedir imensa gente e basicamente a assumir que consegue fazer o mesmo trabalho ou melhor com menos pessoas. A verdade é, Pedrinho, estás de volta. Estás de Isto é volta. magia. Foi por um lado e vim pelo outro. Top. Mesmo a tempo. Yeah. Boa. Por acaso, eu acho que era uma pessoa péssima para fazer um podcast sozinho. Eu falar com uma pessoa, só ter uma pessoa só para me ouvir, estou aqui horas e horas e horas a falar. Falar sozinho, não. Parece um tolo. Mas estava a dizer Twitter. O Elon Musk comprou o Twitter, o que é que será que vai acontecer? Ele despediu uma data de pessoas, a Sim. assumir que conseguia fazer o mesmo com menos pessoas do que eu precisava, não é? E a verdade é, será que isto vai correr bem ou não? Será que o Twitter vai. Eles têm um roadmap bastante ambicioso neste momento. Não sei qual é O, o roadmap deles. O que é que eles querem fazer? Não faço ideia. basicamente, o objetivo do Twitter, do Elon Musk, é transformar o Twitter numa all-in-one app. É tudo, tudo no mesmo É? sítio. Tens pagamentos, Semelhança. tens Sim. aquela app chinesa, não é? Chinesa. Sim. Parecida com Exato. o WhatsApp, mas que faz Exato. merge também com O aquilo que Twitter existe no faz tudo. Facebook. É WhatsApp, é Marketplace, Yeah. é compras, faz até o teu meio método de pagamento, é tudo, não é? E quase que Isto gera é o teu visão dia a a longo dia. prazo. Mas eles parecem que Uhum. não. Ele até já fez rollout de algumas featurezinhas, parecem pequenas, mas que fazem todo sentido. E pensamos, porquê que não fizeram rollout destas features mais cedo? Como a Uhum. visualização dos tweets. Ver quantas visualizações é que um tweet tem. Acaba É, por ser. É tão parece uma. fácil. Por Não acaso ele até é. disse que parecia fácil, mas afinal não foi assim tão simples. Mas ele Sim. fez aquilo em 2 semanas, por isso. Apesar de parecer difícil, foi fácil, na verdade. Se fosse difícil, tinha demorado um quarter ou meio ano a fazer. Mas, hum, por um lado, é uma plataforma que sempre foi sempre muito, muito, muito difícil de monetizar e perceber o sistema de monetização daquilo. Uhum. Uhum. Hum, Como é que eles E eu ganham acho dinheiro? que. Hã? Como é que eles ganham dinheiro? Vendem anúncios? Como o Ads. Facebook? Ads. Agora tem Como o Facebook. aquele. Exato. Sim, Sim, mas está agora bem. eles 8 € por têm. cabeça. Sim, que queira. Sim. Mesmo assim, é Yeah. aquele. Sim. Percebemos, nós não dissemos nada, nós hoje percebemos, não sei se o resto das pessoas estão a ouvir perceberam. Basicamente a subscrição de ter o blue check, não Conta. é? Yeah. Ou a conta verificada, digamos assim. Uhum. Mas eles A conta têm. verificada. Não é propriamente a conta verificada. É o blue check. Porque dá para Não, é mentir. verificada Dá que é um para... humano, que é uma conta tipo verdadeira, não é que é Sim. uma conta. Sim. Que é a Sim, não é que pessoa que lá está basicamente que é uma atrás. pessoa influente que tem enviado aquele ou Sim, outro sim, sim, checkmark sim, sim, diferente, sim. basicamente. Certo, certo. Roadmap deles, qual é que é? Tirando esse plano extremamente ambicioso, é continuarem com
introduzirem cada vez mais features de vídeo, vídeos maiores, basicamente. É, porque, imagina, é uma coisa que no outro dia estava, o MrBeast estava a falar num podcast, e é verdade. O, o facto do Twitter não dar a possibilidade de tu teres ou o YouTube, vídeos do YouTube eh, embebidos no próprio Twitter, ou consigas ver os vídeos lá, faz com que tu tenhas um user retention muitíssimo menor. Porquê? Imagina, tens um user, está a scrollar no Twitter, vê um link de um vídeo no YouTube que quer ver, ele Certo? clica no vídeo Salta. e vai redirecioná-lo para uma página nova que é o YouTube. Por isso, Pois. estás a ter aí churn de users à bala, não é? Uhum, Por uhum. isso, a forma. É perda. Yeah, tens churn de users, tens menos users na plataforma, tens menos ads para fazer display, vais Ah, gerar menos revenue. Simples, não é? menos revenue. Yeah. Por Sim, isso, sim. a ideia é o quê? É tentar tudo o que é vídeos, tudo o que é coisas ligações que possam fazer um utilizador, fazer sair do Twitter. Deixar de hum, existir. Ou deixar de haver de uma Exatamente. maneira tão pronunciada. Excelente. Mas Não pronto, sabia. isto foi aqui um bocadinho de contexto quase. Qual é que vai ser o desfecho? Achas que ele vai ser bem sucedido? Achas que ele não vai ser bem sucedido? Não Achas, sei. Acho que achas está. que o Twitter vai à falência em 2023? A falência já. Não sei. A falência já não é fácil, não é? Como é capital privado, já não sei se é tão fácil ir à falência. Ele disse isso, Não sei. ele há 2 meses atrás, ou há um mês atrás, ele mandou aquele tweet a dizer. Isto é clássico Elon Musk também. Pois é. Pois é. SpaceX quase na Tudo. falência. Tudo. Sim. Tesla Sim. quase na falência. Agora, O, mas é, o Elon Musk vive num mundo à parte, não é? não, Nós, ele, nós, literalmente. nós não eu não tenho capacidade para avaliar o que é que vai na cabeça dele. Nem sei se ele tem, mas eu não tenho com certeza. Agora, ir à falência, não sei. Não sei se vai à falência, não sei se vai ser bem sucedido, não sei se conseguir fazer aquilo que planeia fazer, este roadmap que tu falas, não, talvez tenha uma boa estrada para andar. Se vai integrar pagamentos, mais anúncios, mais retenção de utilizadores. Se as pessoas vão passar mais tempo no Twitter em vez de dispersarem noutras páginas. Não há razão Há para um não. problema muito grande que o Twitter tem, que é, tens sempre aí uma mosca em casa, é impressionante. Yeah, é a minha amiga. Já lhe dei o nome. Continuando, há um problema muito grande que o Twitter tem, que é, eu acho que é uma plataforma, uma rede social muito difícil de explicar. Qual é que é o ganho? O que é que tu ganhas em utilizar o Twitter? O que é que tu Ah, ganhas em ir ao Twitter? Que não ganhas noutra plataforma qualquer. O que é que tu deves utilizar o Twitter e não o Instagram? sim. O que é que tu deves. Qual é que é o tipo de utilizador do Twitter, não é? Qual é que é tipo de. Lá está, é o que é que tu vais fazer quando clicas na app do Twitter? Queres ir consumir conteúdo, não é? Mas que tipo de conteúdo? De que formato? Grande, pequeno? Queres ir ver notícias? Queres ir só passar tempo? Para mim, por acaso, eu acho que o Twitter acaba por ser uma alternativa ao TikTok, que é tempo de Hum. casa de banho. Tu estás na casa de banho, não tens nada para fazer, estás ali 2 ou 3 minutos, vais scrollar um bocadinho para o TikTok. E Twitter é igual, estás ali um bocadinho no sofá, à espera que o anúncio acabe. Ah, é verdade. Para mim, pelo menos, o use case que eu vejo do Twitter acaba por ser esse. Há pessoas que acabam por utilizar mais para ver notícias, por exemplo. Há pessoas que, enfim, mesmo assim, eu acho que é uma plataforma difícil de 8 bilhões de pessoas perceberem e utilizarem da mesma forma. Porque, por exemplo, TikTok Claro, é, claro. é muito mais simples de perceber. Tu queres estar ali a ver vídeos curtos, vídeos baboseiras, Uhum. basicamente. Quer dizer, baboseiras não, depois depende um bocadinho do que é Do que aquele conteúdo que algoritmo vai procuras. recomendar, mas Sim. acho que Instagram, o que é que tu queres? Tu usas o Instagram porque tu queres partilhar uma foto ou qualquer um vídeo de algo que te aconteceu, ou de algo que achaste engraçado e ao mesmo tempo queres ir ver o que é que os teus amigos ou as pessoas que tu segues andaram a Fizeram. partilhar. Exato. Facebook, o que é que o Sim. Facebook foi? Começou por ser uma plataforma de forma digital, conseguires agregar os teus amigos, não é? E conseguires quase dar tracking, entre aspas, aos teus amigos. O E aos Twitter, Estados. o que é? Se calhar sou eu que não percebo, sou eu o incompreendido, mas o Twitter para mim é aquela coisa. Há pessoas que utilizam o Twitter de uma forma, há pessoas que utilizam o Twitter como alternativa ao TikTok, há pessoas que utilizam o Twitter como fonte de ter as notícias mais recentes e mais rápidas, há pessoas que utilizam para ter notícias, há pessoas que utilizam, não sei, fofocas, dramas. Mas tem outro caráter também. Principalmente, mais uma vez posso estar enganado, que é a probabilidade maior é essa. Mas, por exemplo, os decisores políticos, as pessoas que estão
na esfera mais alta do país e da governação, usam muito mais o Twitter do que o Facebook, por exemplo, que é a única que é minimamente Uhum. comparável. O TikTok e o Instagram não entram nesta equação. Mas sempre tive essa sensação que as pessoas que têm alguma coisa a dizer preferem o Twitter para o fazer do Sim, que o Facebook, não é? mas isso é o lado dos content creators e do lado dos consumidores, não é? Sim, O que é que um sim, mas consumidor quer quer no quando Twitter vai. ou ver no Twitter. Exato, Pois, não sei, pode ser eu só não, isso, não não, é? sim, não sei, eu não tenho Twitter e também não tenho Instagram nem Facebook, por isso não sei bem, não És é a incrível. minha área de atuação. Tens, Yeah. tens 27 imensas anos sem redes andar de sociais. transportes públicos. Yeah. Fogo. Redes não É é assim, comigo. olha, Rede de transportes públicos também não. pronto. A minha vida aqui é um Ahm, bocadinho. epá, olha, acho que. Não sei em quanto tempo é que temos aqui hoje. Acho que estamos na boa numa hora e meia. Não sei que horas é que Uhum. começamos. Ou mais já. Sim. Eu sou, Se eu calhar sou vos. péssimo. Eu nem sequer consigo ver aqui no Zoom há quanto tempo é que estamos a fazer esta meeting. Eu sou mesmo péssimo nisto, eu nem Não devia sei, dizer que mas na estou numa empresa visualização. tecnológica. Pois não, pois não. Mas lá está. Isto Eu não é consigo péssimo para o ver. teu currículo. Não sei. Mas pronto, olha, eu tinha aqui ainda mais uma previsão, mas acho que já estamos a alongar. Pedro, o Não que é é? que queres falar em Vamos. relação a, se é que queres falar, ou podemos deixar para o próximo podcast, sobre mercados? O que é que há para falar sobre os mercados? Sobre esta semana. Mercados é muito abrangente, não é? Podemos falar de imensas coisas. De Conta-me. Forex ou de matérias-primas. Estamos aqui há uma hora e meia, vamos estar mais uma hora e meia. Mas vamos tentar encurtar isto. Maioritariamente os mercados, o que houve e o que é mais importante para nós, até porque parte do título do podcast é esse, as tecnológicas estão e estiveram e vão estar a apresentar resultados. Apresentaram na semana passada a Tesla e a Alphabet também. Não, desculpa, a Alphabet não. Não, apresentou a Tesla e a Microsoft. Essas é que apresentaram os resultados. Para a semana que vem, na quarta-feira, é que vai apresentar os três As: a Apple, a Amazon e a A Alphabet. Tesla apresentou bons Assim, resultados, não foi? Queres falar sobre isso? apresentou Maior bons quarter com mais resultados. lucro de sempre, não foi uma coisa assim Sim, de género? sim, sim, Como é sim, que é sim. possível? Eu não sei. Eu, Porque, se calhar era eu que estava completamente iludido. Mas eu achava que com a concorrência de outras EVs e com o facto. sim, Imagina, eu por acaso achei que tinha sido quase uma medida de desespero, e se calhar foi, e foi isso que fez ter um quarter tão lucrativo. O Elon Musk descer o preço dos Teslas tinha sido uma medida de desespero para vender carros. para Tinha vender demasiado carros. stock. Se calhar foi isso, Sim, desceu os preços e sim. muita gente comprou, não sei. Não sei Mas também. não Mas estava sim, de toda à espera dessa. De todo. mas pronto, mas foi uma surpresa agradável no mercado. Até porque, aparentemente, foi a única surpresa boa que houve em termos de divulgação de resultados destas Big Tech e Mega Caps das tecnológicas. A Microsoft não apresentou resultados nada por aí além, vamos ver o que é que há no resto da semana. Mas, mais uma vez, começa-se a perceber, tal e qual como tínhamos dito aí há uma hora atrás, que o índice começa a recuperar e a dar sinais de querer voltar a Yeah. subir. O que é bom, o que é bom. É Significa bom. mais empregos, mais Precisamos. rondas de negociação. Sim, sim, claro que sim. Claro que sim. É um bocadinho isso. Acho que tinhas outra pergunta, mas vamos deixar Deixamos para o para o próximo próximo. É podcast. melhor. Yeah, sim. Pedro, abraço. Vamos Obrigado. comer. Por ti também. Vamos almoçar que já são 2 da tarde. Bom fim de semana. Obrigado. Um Vamos. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Bom fim de semana.